vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E o programa de hoje ele vai ser muito especial. Afinal de contas, para quem já vem acompanhando notícia, a Regina é uma jurista, além de jornalista, é alguém que é formado em direito, que estudou direito direitinho, que usa muito do direito relacionado à comunicação. E eu fui convidada pela minha grande amiga, fera em mediação aqui no Brasil, Anne Isolde. Beijo, Aninha! Para participar de uma mesa muito interessante na OAB, na unidade de Jabaquara, onde nós íamos tratar sobre os caminhos da mediação no Brasil. E eu fui convidada a falar na época sobre comunicação sindical, sobre comunicação com o trabalhador, com as bases e com a empresa. Nesta oportunidade, eu tive a grande honra de dividir a mesa e aprender, e trouxe hoje para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu também aprendi naquele dia, a doutora Renata Porto. Bem-vinda, doutora Renata! Mediadora. Sim. Hoje atua no Ministério do Trabalho aqui em São Paulo. Já há pouco tempo no Ministério ainda? Não, são muitos anos. São 23 anos de Ministério Público da União. E agora do trabalho, que é mais recente? Do trabalho mais recente, 1 ano. 1 ano. E a proposta que a gente trouxe para vocês hoje, vocês sabem que eu fui servidora pública durante mais de 8 anos, uma funcionária de carreira, né? Para quem não sabe o que é um funcionário de carreira, um funcionário público, assim como a doutora, foi alguém que prestou o concurso e diante de prestar um concurso está lá. A gente também tem os funcionários que vêm através de contratação, durante um período eu vim também por intermédio de contratação. E existem os funcionários de carreira, que são pessoas que vêm, em razão do seu conhecimento técnico, colaborar com aquela gestão de governo, de prefeitura, enfim, federal e tudo mais. E aí a gente pensou em que eu fiquei curiosa, né? Tanta coisa para saber ainda sobre esse universo da mediação, que eu já estou um pouco mais fora do dia a dia do direito, a não ser o nosso direito do trabalho aqui. E aí eu fiquei curiosa e perguntei para a doutora Renata, será que dentro do órgão público a gente também tem a mediação? Você sabia que tem mediação dentro de órgãos públicos? O que será que acontece nesse sentido? Tem ou não tem? Tem sim. Regina, muito obrigada pela oportunidade, a todos que estão nos ouvindo. É muito bom tratar do assunto de mediação, sempre uma paixão minha de anos para cá, de 4 anos para cá, e é um prazer estar aqui com você. Existe sim a mediação com a administração pública. Na última entrevista da nossa querida Aninha, da Anne Isolde, ela comentou ao final que a mediação ela pode ser vista em várias áreas, escolar, empresarial e também na administração pública. A lei que rege a mediação, que é recente, de 2015, 13.140, tem um capítulo específico para tratar disso. A questão é, os órgãos estão ainda se acostumando com essa ideia. Você, como servidora pública, sabe que existe uma postura, muitas vezes, da administração pública de supremacia, no sentido pejorativo da palavra. De hierarquia, né? Exato. Principalmente em troca de gestão em ano eleitoral, pós-ano eleitoral. Com relação a quando, na verdade, essa supremacia é em prol dos interesses públicos. Ou dever ser, né? Ou deveria ser, Por isso que a gente até inverte a ordem no meio acadêmico, dizendo que há um dever-poder da autoridade pública e não o contrário, um poder-dever. Então, primeiro pensar no interesse público, e o interesse público está aqui espraiado na ferramenta da mediação pública. Na lei, o enfoque é voltado para a parte interna. Então, entre órgãos públicos, entre o próprio órgão e uma empresa que fornece serviço para a administração pública, é possível, então, verificar e acontecer a mediação. Já com relação ao particular, eu vejo algo e gostaria de deixar registrado aqui para vocês, para o Notícias, é um trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado no Ministério Público do Trabalho. Só que o enfoque aí são conflitos coletivos, porque o Ministério Público não tem como defender interesses individuais.
mas sim os interesses coletivos ou meta-individuais, difusos, né? E lá inclusive, eu gostaria de deixar esse registro porque é de utilização pública. Na página do Ministério Público do Trabalho, um banner em que está escrito pedidos de mediação. E recentemente, para o nosso encontro lá na OAB, eu fiz um levantamento, fiz um marco, assim, um corte de 1º de janeiro de 2017 até a nossa palestra, que foi em maio desse ano, quantos pedidos de mediação haviam ingressados na unidade do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. E foram 153 pedidos, 90% deles propostos por sindicatos, e aí eu não entrei no detalhe se patronais e de empregados, mas entidade sindical. 5% por empresas, o que eu acho que aqui vale a pena para você que está nos ouvindo entender qual é a razão de ser dessa mediação para ir em busca de algo que vai te dar retorno, e você empresa, e 5% órgãos públicos que haviam propostas mediações para os seus conflitos. É algo que traz custo baixo, é algo que traz celeridade, eficiência e eficácia, que são princípios da própria administração pública. Então, eu gostaria de deixar tratado aqui a curiosidade de buscar saber como a mediação pode fazer a diferença na sua vida empresarial, na sua vida da administração pública, e alguns registros que eu tenho depois para te passar em relação ao que eu já vi acontecer. Muito bacana, doutora, falar, e eu até vou brincar, vou sair um pouquinho da Regina jurista e voltar a ser a Regina jornalista, e esse jornalismo proposto aqui de diálogo é mais alegre. Quando a gente fala do Poder Judiciário tradicional, o que muitas vezes acontece, a gente ouve muita reclamação, e não menosprezando o poder e a importância do nosso judiciário, sim, dos nossos advogados do nosso país. Mas as ações são muito demoradas, muito longas, e mesmo ao final delas, depois de muito longas, até em algumas mais curtas, uma coisa que vai contrário ao que as juristas estudaram, que é a justiça só existe quando a pessoa sai com a sensação de que a justiça foi feita. E, infelizmente, o atual cenário jurídico do nosso país, muitas vezes o cidadão, ele sai da esfera judicial ainda com a sensação de que a justiça não foi feita. A mediação, além dela desafogar o judiciário para que o judiciário se concentre no que realmente é de interesse dele, e não daquelas questões de inteligência emocional, de ego, de coisas que não são competências, não deveriam ser competências, não deveriam estar lá atrapalhando, entarracando o nosso judiciário. Então, a mediação veio para, diferente do que acontece hoje, de que às vezes a pessoa ganha a ação, então quando um ganha, o outro perde. A mediação, ela veio para equilibrar esse jogo. Ela veio para que as pessoas saiam com a sensação não só de que a justiça foi feita, porque quando um ganha e outro perde, mas essas duas pessoas saem com a sensação de que a justiça foi feita, tá ok. Ultimamente a gente não tem sentido a sensação de que a justiça foi feita. E a mediação, ela pode desafogar um pouco o judiciário, ela pode contribuir para isso, deixar que ele concentre energia no que realmente pertence a ele. Ela não dispensa, em várias etapas, a questão da atividade do profissional de advocacia, isso é muito claro, embora possam ter mediadores de outras áreas, isso não vai descartar a necessidade de advogados em determinados processos, né? Porque o advogado vai trazer a legalidade, e a mediação veio para fazer isso aqui, equilibrar, fazer com que ambas as partes cheguem num denominador comum e saiam com a sensação de ganha-ganha. Ganha-ganha. Ganha eu, ganha você, ganha a sociedade, que economiza. Foi muito oportuna a sua colocação, porque primeiro de tudo, com a Constituição, um dos princípios colocados é do acesso à justiça e não acesso ao judiciário.
houve uma interpretação um pouco equivocada, porque o judiciário é um dos 3 poderes que está à disposição para servir a sociedade, faz muito bem o seu papel. Agora, o acesso à justiça não significa necessariamente recorrer ao judiciário. Existem esses outros mecanismos de atuação de procedimentos administrativos e extrajudiciais que também têm sua eficácia e que também trazem os bons resultados. E essa questão do protagonismo foi perfeita a sua fala, porque a mediação, que de uma certa forma está legalizada, mas não era uma novidade no meio, uma vez que o Ministério Público, por exemplo, por meio da assinatura dos termos de ajuste de conduta, traz para a mesa as partes para dialogarem. Muitas vezes há problemas, né? Há distorções, obrigações não cumpridas, então há necessidade de impor um pouco mais de determinação para cumprimento daquela obrigação. Mas o fato de trazer à mesa as partes para dialogar, é possível fazer com que o órgão público, o Ministério Público, assim como outros órgãos, ouçam o que a empresa, o que o outro lado tem de questões e de problemas. No momento de crise como esse, nós sentimos lá, a cada audiência administrativa, a crise que o Brasil enfrenta, em que as partes nos trazem assim, as limitações financeiras de pessoas. Então, esse ponto é muito importante, porque na mediação não é o mediador, assim como acontece com o juiz, com a arbitragem, não é o mediador que toma a decisão final. Ele fomenta, ele facilita o diálogo entre as partes. E a decisão final para conseguir o ganha-ganha, que na verdade pode não necessariamente ser aquilo que o mediador acha que é o ideal para ele, mas é o ideal para as duas partes, é o que vai ser reduzido a termo e vai estar a contento de ambas as partes. O que trazemos com isso? Empoderamento. Ambas as partes estão empoderadas em entender o seu problema e ouvir o outro a respeito disso. Por ter sido decidido entre as partes, é praticamente absoluta, né? Pouco provável que uma decisão dessa tomada em conjunto não vai ser cumprida. E voltando ao nosso primeiro tópico, o poder público tem visualizado essa possibilidade? Tem, a passos pequenos, mas tem entendido que é possível usar dessa ferramenta na própria casa, internamente, entre órgãos e entidades, e também na sua relação futura. Um exemplo. Acompanhamos junto à Secretaria Municipal de Desestatização a conscientização da existência da ferramenta e a inclusão nos editais de licitação do primeiro passo da mediação quando o conflito aparecer. Que antes o foco era, deu conflito, vai para o judiciário. Então, hoje, muitos editais, os editais que recentemente a gestão atual propôs para privatização de parques e tudo mais, e espaços públicos, está com essa vertente, digamos assim, da mediação para os eventuais conflitos que existirão e existirão. É inerente às relações humanas que os conflitos existem. Faz parte, né, do nosso crescimento. É só saber lidar com isso e voltar ao ponto, se empoderar para que juntos essas partes possam solucionar de uma melhor forma. Nós entendemos, mediadores, que a solução tomada pelas partes é qualitativamente melhor do que aquela que possa vir a ser imposta por um terceiro, no tocante ao interesse deles,
não no tocante à questão técnica, porque, enfim, árbitros, arbitralistas, juízes, promotores são extremamente capacitados para aquilo que estão fazendo, são especialistas. Mas a gente diz qualitativamente melhor no sentido do resultado que se espera. E outro ponto que eu acho muito importante dizer é que com isso nós desafogamos, sim, damos nossa contribuição em desafogar o judiciário, mas contribuímos para uma nova cultura de paz no sentido mais amplo da palavra, no sentido em que nós possamos pensar antes de enfrentar uma lide, uma briga, pensar se nós não poderíamos sentar numa mesa e dialogar. E essa vertente do diálogo eficiente é que pode fazer com que a nossa sociedade hoje, assim, tão polarizada, muitas vezes, pense no outro de uma forma mais humanizada. Então, a ideia da cultura da paz por meio da mediação é para trazer o lado mais humano. Afinal, as pessoas que estão em conflito são seres humanos. São seres humanos. E o tempo ele voa. Mas eu quero aproveitar ainda para esse fechamento a questão da mediação dentro do órgão público. Nós estamos no ano eleitoral, que vai ser elegido governador, vai ser elegido deputado estadual, federal, presidente da república. E isso, para quem é servidor público, o tanto pré-ano, e principalmente quando tem mudanças de troca radicais, mas mesmo quando é dentro da mesma bandeira, dentro do mesmo partido, é muito difícil, porque para o comandante do navio, ele vai restar pessoas que estão lá para navegar com ele, mas que ele não escolheu para serem seus marinheiros, porque são servidores concursados. E para os servidores concursados, são pessoas que estão ali, que eles têm a obrigação cívica de manter uma continuidade, surgiu a palavra continuidade do trabalho que já vinha sendo bem desenvolvido pelo outro partido ou pelo partido casado, amigo, mas às vezes a conversa entre esse que está chegando com coisas legais que precisam para melhorar e aqueles que têm que manter o que já tinha de bom, mas também entender e estar com a mente aberta para esse novo comandante. Temos um novo comandante democraticamente eleito. Olha a importância da mediação aí. Ela não pode ser um valioso instrumento? Ou eu estou falando asneira? Vamos agora para a mediadora. Então, nós temos uma política nacional de resoluções de conflitos extrajudicial. E essa política nacional foi proposta pelo CNJ, ou, portanto, por um órgão que é do Poder Judiciário, e isso nos dá uma certa tranquilidade de que não seria manipulado, digamos, por interesses. As mediações judiciais já, inclusive, encontram resultados estatísticos. Os NUPEMESCs isso é publicado, de número de ações que diminuíram no sentido de distribuições de ações em face da existência de mediações. Na gestão pública. No âmbito do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Público interno, é algo muito novo, como eu lhe disse há pouco. Então, não há ainda como mensurar muitos resultados. O que nós vemos é uma possibilidade, uma mente mais aberta para não litigar de imediato, para não ter essa vontade imediata de ir ao judiciário resolver alguma coisa, porque isso nós estamos falando com relação a interesses públicos. Então, aquilo que para ir para o judiciário, já no tempo já vai levar uma distância e o problema não se resolve tão rápido. Então, no âmbito extrajudicial, esse estreitamento e aproximação do diálogo faz com que seja possível minimizar esse tempo.
eu confio e acredito, e assim, não só por ser uma servidora concursada, mas porque acredito muito na ferramenta, e as pessoas que têm praticado como mediadoras acabam, eu costumo dizer que ninguém entra para um curso de mediação ou pratica mediação e sai da mesma forma que entrou, porque transforma. Olha, só prova viva disso. Embora eu não seja mediadora, mas tudo que eu venho estudando em razão desse trabalho que eu tenho que fazer. E eu vejo isso inclusive no âmbito empresarial, assim, a mudança de mentalidade, de cultura interna da empresa, de querer facilitar as coisas, e isso repercutir em valores monetários, em resultados, em lucro na empresa. Portanto, voltando para o âmbito público, é algo ainda inicial, mas que eu acredito, e que não acredito, até por ter respaldo legal, que haja ingerência política com mudança do gestor futuro e atual. Acredito que cabe também à população, e aí invoco a todos num ato de cidadania, reivindicar, conhecer primeiro a ferramenta, e praticá-la na sua necessidade. Inclusive com relação ao poder público. E com relação a buscar, por exemplo, você sindicato, você empresa, órgão público, tem um conflito, busque você ao mãe Ministério querendo Público. creche. Você mãe querendo creche. Na verdade, busque ao Ministério Público do Trabalho, se a questão for trabalhista, ou ao Ministério Público. Tem um trabalho excelente onde eu me pratiquei durante 6 meses na promotoria de Santana, com questões criminais. Uhum. Olha, o Ed me alertou. Eu vou ter que cortar ela tempo, porque a gente quer mandar isso pro nosso programa de TV web. Mas já respondendo a pergunta que me fizeram, né? Falaram assim: Regina, quando você se propôs a falar mais sobre mediação, não vai ficar um tema pouco, vai faltar assunto? Não vai faltar assunto. Ainda é um terreno lógico para você, mas inexplorado para todos nós, e que a gente tem que ir a fundo para desfrutar desse tesouro. Doutora Renata, que alegria recebê-la aqui. Alegria toda minha. Que a gente possa dividir muitas mesas para falar sobre a importância do diálogo. Quem quiser saber outras informações, entrar em contato com a doutora sobre o seu trabalho de mediadora, como é que a gente faz? Pode me escrever para o e-mail, meu e-mail privado, rportuadri@gmail.com. Estou à disposição. Redes sociais é bem-vinda também? Sim, pode me adicionar nas redes sociais. Estou no LinkedIn, estou no Facebook. E um prazer é todo meu. Quando precisar, estaremos aqui. E gostaria de deixar o registro também de um trabalho do projeto do Café com Mediação, para que ele possa, a nossa fundadora, Cristiana Cardoso, convidada a vir estar conosco, e possa dizer dos 3 anos que a gente tem tido esse papel de disseminar a mediação nos mais variados assuntos e aproximar as pessoas em prol da mediação. Vou estar com vocês lá. Eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. E a toda a nossa equipe, o meu coração, 5 anos da notícia. Tchau!